Senhor, nosso Deus, nós voltamos o coração, a mente ao Senhor nessa noite, para receber do Senhor luz, encorajamento, perdão, Senhor, cura. Embora o tempo seja escasso, mas cremos que o Senhor é o Deus do tempo e aquele que pode fazer mais do que pensamos ou pedimos. Visita a nossa congregação, visita cada irmão aqui, Senhor, para que nós não saiamos como chegamos, mas saiamos com um toque Teu. Ó Senhor Jesus, queremos olhar firmemente para Ti e correr a carreira. Ó Senhor Jesus, para isso que o Senhor nos chamou e cremos que o Senhor há de completá-la. Amém. Senhor Jesus, amém. Mais uma vez me deram a incumbência da palavra e para nós é sempre um desafio, porque ministrar, falar pelo Senhor não é uma questão de apenas vá lá e fale, mas é algo que traz muito peso nos ombros, ainda mais porque a palavra de Deus ela é santa e nós somos humanos. Então, graças a Deus, porque ainda assim Ele nos julga misericórdia para estarmos aqui. Mas se nós estamos aqui é porque Deus tem algo a dispensar, não é? Ele tem algo a falar a nós os que estamos aqui. E como os irmãos sabem, nossa palavra ela tem sempre como fundamento, né, o estudo do alimento diário, em que nós estamos iniciando hoje o segundo volume dessa série. E ele é fruto, então, né, de uma conferência que é desenvolvida em Sumaré, 2 vezes ao ano. E dessas mensagens resultam, então, aqui em um sintético devocional em que nos auxilia em compreender esta palavra, assimilá-la, ruminá-la, digeri-la, para que ela opere em nós. Não seja apenas uma mensagem, não seja apenas um estudo, mas a palavra de Deus em Isaías diz que ela não torna para ele sem que antes produza aquilo que apraz ao Senhor. Então creia, irmãos, que tudo o que você está recebendo no decorrer da semana, seja através da leitura desse devocional, seja através dos áudios que os irmãos encaminham, seja através da sua leitura individual da palavra, o que está sendo semeado em você vai produzir algo que tem, a Bíblia fala, de eterno peso de glória. E essa série tem como tema central o título O Ministério da Nova Aliança. E este volume recebeu o título de Correr para Vencer. Você pode olhar, mas como que a gente vai correr para vencer se aparentemente estamos perdendo? É uma pergunta que eu faço porque basta olharmos ao nosso lado. Nós estamos numa corrida, mas tem pessoas que estão caindo. Como o Dídimo colocou, a culpa de haver irmãos caindo, toda nós. Nós como igreja, nós como irmãos responsáveis, nós como membros. Porque quando a gente lê um título, Correr para Vencer, a gente imagina primeiramente a nós próprios chegando nessa carreira. Mas o que essa semana foi bem impactante é que até que todos nós cheguemos. Mas quando o título fala também correr para vencer, isso transfere de nós uma responsabilidade, coloca essa responsabilidade sobre os ombros daquele que é poderoso para nos fazer triunfar. É por isso que o ministério se chama o Ministério da Nova Aliança.
Nós vimos em mensagens anteriores que o ministério da antiga aliança consistia em fazer exigências, consistiam em leis, em ritos, em ordenanças que Deus, né, deu ao homem por intermédio de Moisés, para que então o homem pudesse conhecer a natureza de Deus, conhecer os anseios de Deus e conhecer o padrão de Deus. Mas ao mesmo tempo também conhecer a si próprio, porque quando confrontava aquelas ordenanças e exigências, ele observava que por si próprio era impossível agradar a Deus. Então aquela situação da velha aliança, da velha ordenança, que consistiam em leis e mandamentos, exigia diariamente que o homem se sujeitasse a rituais exaustivos, que poderia até mesmo excluir alguns de se reconciliarem com Deus, porque talvez eles não possuíssem posse suficiente para adquirir ali as ofertas, talvez eles não tivessem condições de chegar até o lugar onde as ofertas eram feitas, né, no tabernáculo e posteriormente no templo. Havia uma distância, havia uma barreira enorme para que o homem pudesse se chegar a Deus e cumprir aquelas exigências de santidade, de justiça, de glória, que poderia fazer com que eles desanimassem. Quando a gente vê o tema, muitas vezes eu toquei demais nisso, quando a gente vê o tema central, a gente passa até batido, o ministério da nova aliança, irmãos, mas nós temos que prestar atenção, que a nova aliança é a graça absoluta de Deus para nós, porque a nova aliança, o Novo Testamento, mudou a forma de Deus se relacionar conosco, mudou a forma de Deus interagir conosco. Uma aliança é um compromisso. Deus fez um compromisso lá atrás com Abraão, e através desse compromisso ele fez promessas. Mas vindo Cristo, aquelas promessas e aquelas ordenanças se concretizaram no Senhor. Eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 fala que a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. No capítulo 8, versículo 7, diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tirei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Senhor Jesus. Irmãos, isso é tremendo. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Esta é a aliança, este é o compromisso, e esse compromisso partiu de Deus. Talvez nós nunca pensemos, né, como era difícil se relacionar com Deus, porque nós não éramos, né, da tribo de Israel, nós não éramos judeus e a nós não pertenciam as promessas nem os ritos. Mas independentemente disso, Deus veio até aqui
por meio da sua promessa, promessa que chegou aos gentios, pela rejeição deles, independente da nossa condição, Ele veio e firmou conosco uma nova forma de se relacionar. Não é mais em leis, ordenanças, exigências, escrita em tábuas de pedra, não é mais formas exteriores, mas agora Deus quer colocar em nosso coração e em nossas mentes a sua palavra e a sua pessoa. E ele diz: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Nós conhecemos o Senhor. Esse conhecimento que a palavra fala aqui tem o seu significado no grego, que significa ginosco. Não sei se essa é a pronúncia certa, mas que significa um conhecimento exterior. Em João 8,55, os irmãos não precisam ler, diz aqui que os fariseus se aproximaram do Senhor e questionaram a ele sobre o que ele fazia, sobre a sua autoridade. Mas o Senhor se voltou a eles e diz assim: vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço. O versículo anterior, vamos ler, primeiro 54, diz assim: respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Nesse versículo mostra que os fariseus, quando lhe diz, não o tendes conhecido, esse conhecimento é exatamente a expressão exterior. O próprio Deus estava com eles ali, na pessoa de Jesus. Mas os olhos deles não conseguiram identificar, não conseguiram penetrar além daquela aparência física humana para identificar que aquele homem, na presença deles, era o próprio Deus. E o Senhor depois diz: porém eu o conheço. O que Deus está esperando de nós, irmãos, é que nós o conheçamos. Nós estamos hoje vivendo dias em que a mensagem, nós temos que extrair da mensagem mais apenas do que informações. Nós temos que extrair dessas mensagens um fundamento, uma base sólida para o nosso interior. Quando o Senhor diz aqui, e não ensinará cada um ao seu próximo, dizendo ao seu irmão, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. O desejo de Deus nesse versículo é que nós passemos a conhecê-lo a partir do nosso espírito, a partir do nosso coração. Conhecer o Senhor implica identificar a voz dele, como está lá em João, em 1 João 2, 29, e também no versículo anterior, que a unção que está em nós, ela nos ensina todas as coisas, e ela é verdadeira. Então nós precisamos buscar diante do Senhor esse relacionamento que é a realidade da nova aliança. A nova aliança é mais apenas do que uma expressão, um jargão. Ela é uma forma de nós nos relacionarmos com Deus. Essa é uma palavra, uma base que eu quero colocar introdutória, porque é essa base que nos dará elementos para poder correr a carreira. Nós estamos enfrentando dias difíceis.
dias difíceis no nosso cotidiano secular, no nosso trabalho, dias difíceis dentro de nossos lares, dias difíceis com as nossas famílias. Cada um consulte o seu coração e verá que existem dificuldades. E como correr a carreira? Como nós perseverarmos em triunfar diante de tudo isso? O segredo de tudo isso, irmãos, eu vejo que é o nosso relacionamento com Deus. O conhecimento religioso dos fariseus não permitiram que eles conhecessem e identificassem. Nem mesmo os discípulos que conviveram com o Senhor ali puderam ter essa percepção quando Filipe pediu ao Senhor, né, em João 14, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo eu estou convosco e não tendes conhecido. Irmãos, nós como igreja precisamos ter um desespero dentro de nós de ter experiências com o Espírito, experiências com Cristo. O conhecimento religioso daqueles fariseus não permitiram que eles vissem o Messias, não permitiu que eles conhecessem aquele que era o próprio Deus. E nós temos que temer que nós podemos incorrer no mesmo erro e achando que vindo às reuniões, final de semana após final de semana, é suficiente para dizermos que nós conhecemos Deus. Não é suficiente. E eu me coloco nisso. Não é suficiente nós frequentarmos os cultos, as reuniões e dizermos que nós o conhecemos. Para nós vencermos, para nós perseverarmos, para nós triunfarmos, é cada dia mais essencial que nós busquemos o Senhor, que nós invoquemos o nome do Senhor, que nós congreguemos com os santos e que nós tenhamos essas experiências. Em Hebreus capítulo 10, ele repete o mesmo sentimento. Hebreus capítulo 10 diz assim no versículo 9: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aleluia! Aguardando daí em diante até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto também dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Amém. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Irmãos, aqui mostra a posição do Senhor, o desejo de Deus. Quando ele fala remove o primeiro para estabelecer o segundo, revela o anseio de Deus. Tira tudo o que impede. Tira a velha aliança, tira aqueles rituais, tira aquelas exigências, tira aqueles embaraços burocráticos. Estabelece o segundo. Estabelece a nova. Eu habito com eles. Na mente deles eu quero colocar as minhas leis, a minha palavra, o meu consolo, a minha força. Não vai mais haver alguém dizendo, conhece o Senhor. Não vai ter um irmão pregando ali na frente, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Você vai estar na sua casa, você vai estar na fila do seu caixa ali no banco, você vai estar no gabinete, você vai estar no seu escritório, e terá alguém com você. Eu estou contigo. Só que ele não vai estar em pé, ele vai estar sentado, descansando. Porque depois que ele ofereceu tudo, seu sacrifício completo, ele se assentou à destra de Deus, e agora ele só aguarda uma coisa no versículo 13: que todos os seus inimigos
sejam colocados debaixo dos seus pés. Você sabia que os seus inimigos também são inimigos do Senhor? Se os seus inimigos são inimigos seus que o impedem de se voltar ao Senhor, que o impedem de liberar o seu espírito, que o impedem de glorificá-lo no seu dia a dia, estes também são inimigos do Senhor. E sabe o que o Senhor está esperando? Que eles sejam colocados debaixo dos seus pés. E o Senhor descansa, irmãos. O Senhor está assentado. Continue sentado. Continue descansando. Descansando o seu coração no Senhor. Porque os inimigos, sejam os da sua mente, sejam os da sua circunstância, do seu ambiente, todos os inimigos que impedem que você triunfe, o Senhor é o primeiro a querer derrotá-los por você. Não pense que é você que vai querer vencê-lo. Eu preciso vencer, eu preciso resolver essa situação, eu preciso tratar com isto. Graças a Deus que não somos nós. Graças a Deus que não sou eu que vou resolver os meus problemas. Graças a Deus que é Cristo quem resolve os nossos problemas. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Glórias a Deus. E quando a gente chega a esta mensagem, correr com perseverança, a gente vê que a epístola aos Coríntios, os irmãos mostraram para nós na semana, quando a gente lê a carta aos Coríntios, a gente vê só uma situação caótica, nada diferente do nosso dia a dia, mas é um negócio caótico. Dissenso entre os irmãos, desânimo, pecado, preferências, uma série de coisas. Mas a epístola aos Coríntios, irmãos, não foi escrita para pregar o evangelho, para converter pecadores a Cristo. Diferentemente de Romanos, não, ela não foi escrita para trazer pessoas a Cristo. A carta aos Coríntios foi escrita para nos estimular a vencer. Ela foi escrita para nos consolar e fortificar, para nos mostrar que em meio às circunstâncias mais negativas, mesmo dentro da igreja, mesmo nos relacionamentos, mesmo na nossa luta interior, que em todas elas nós temos sempre uma solução, é única, é o nosso Senhor. Porque se nós olharmos para Coríntios, nós vemos que a preocupação do apóstolo Paulo é apenas ajudar os irmãos a tirar os seus olhos da sua própria esfera, ampliar o seu horizonte. E quando você olha para o seu horizonte, você olha para o alto, você vê algo além, você vê apenas um vencedor, que é o Senhor Jesus. A gente já falou isso e vimos já em Apocalipse que o Senhor não saiu, ele não entrou nesse negócio para perder, ele não entrou para brincar. Quando João recebeu ali em Apocalipse 5, ele viu alguém triunfante, ele viu um como um leão e como um cordeiro. Irmãos, o Senhor não está para brincar. E quando vemos Coríntios é a mesma coisa. Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Então quando Paulo escreve, irmãos, nós temos que atentar para isso. É para nos estimular a crescer, nos estimular a edificar, não de qualquer modo, nos estimular a cuidar dos membros do Senhor e correr a carreira com perseverança. Porque para cada um desses itens, por exemplo, a crescer, quando nós falamos em crescer, lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz aqui que eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega,
mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Pelo crescimento da vida de Deus em nós, há um resultado, um galardão. E quando nós vemos na questão da edificação, no capítulo 3, no versículo 10, diz que segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mais uma vez Paulo apresenta um galardão. O que Deus está colocando em nós, irmãos, nos habilita a passar pelos fogos. Eu creio que nós não estamos recebendo na vida da igreja madeira, feno e palha. Eu creio que não. O que Deus tem dado a nós na vida da igreja é ouro, prata e pedras preciosas. O ouro é a natureza de Deus. A Bíblia tipifica o ouro como sendo a própria natureza de Deus. A prata, nessa passagem, representando a redenção de Cristo. E as pedras preciosas do trabalhar do Espírito Santo. Olha para si mesmo. Quantas dificuldades você já passou? Por quantos desafios nós já passamos? Quem nunca pensou em jogar toalha, né? Chutar, se fosse outro tema, né? Era pendurar chuteira, mas aqui ninguém está jogando, então é correndo, é jogar toalha. Quantas vezes nós não pensamos, né? Em parar, em viver a vida, em ser um cristão sozinho, coisa do gênero. Mas sabe por que não parou? Sabe por que você está sentado aqui? É porque o que tem dentro de você é ouro. O que tem dentro de você é prata. O sangue está operando, a redenção não para de operar. O que tem dentro de você é o Espírito. E o Espírito está trabalhando em nós, está lapidando. Basta olhar a experiência de Jacó. Jacó é igualzinho a nós, igualzinho a mim. A gente contende com Deus, questiona Deus, briga com Deus, quer até colocar Deus no chão, né? Mas Deus toca em nós, toca no nosso coração e a gente cede. E mais um pouquinho do trabalhar está em nós. Mais um pouquinho da graça está em nós. E a gente persevera. E sabe qual é o resultado, irmãos? É o galardão. Que Deus nos cubra com o sangue dele, né? Que Deus nos guarde até o fim. Nos leve até o final. E no capítulo 8, versículo 9, aleluia, diz aqui: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo, versículo 9, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Ó Senhor Jesus. Então a preocupação de Paulo no livro de Coríntios não é enfatizar as questões negativas. As questões negativas, como os irmãos já colocaram, dão pano de fundo para a realce daquilo que é positivo. A ilustração que os irmãos deram, né? Alguns de nós já foi a alguma joalheria. O fundo do estojo da bandeja, ele é sempre negro, para que ao colocar ali a pedra preciosa, o destaque do brilho, né, fique em evidência. Irmãos, o mundo está um caos, está entrando numa situação de trevas para que mais e mais a nossa luz possa reluzir, mais e mais o nosso brilho possa resplandecer.
E é para isso que nós estamos aqui. Então, Senhor Jesus, nós estamos nesse contexto de encorajamento. Nós estamos num ambiente de desafios. E quando Paulo entra no capítulo 9, ele associa a nossa vida a uma maratona, a uma corrida. Nessa corrida, nesse ministério, nós não corremos por todas as direções. Nós não corremos em contrafluxo. Nós temos um único caminho, uma única direção. O caminho do Senhor é único. O ministério da nova aliança é único. Nós não temos aliança com mais de um Deus. Nós não temos um compromisso com mais de um Senhor. Nós temos compromisso somente com um Senhor. O ministério é um. Podem haver diversas manifestações, mas o ministério da nova aliança é único. Assim como Deus é um, assim como o rio da vida é um, e começa em Gênesis e termina em Apocalipse, é assim que é o ministério. O dispensar de Deus é único, e é neste caminho que nós navegamos, é neste caminho que nós corremos, é nessas raias que nós perseveramos. E isso, irmãos, nos dá segurança. Ter um ministério, ter um falar, ter um objetivo, nos dá muita segurança. Porque se houvesse mais de um alvo, de um caminho, poderíamos chegar em determinado momento da nossa corrida e encontrar uma bifurcação e ficar em receio. Qual caminho trilhar? Nós sabemos que tem, na nossa trajetória, uma bifurcação. A porta larga, caminho espaçoso e a porta estreita. Nesse daí ninguém precisa ter dúvida. Mas no que diz respeito à vontade de Deus, há um só caminho, uma só direção e um só falar. Por que a gente fala isso? Por que o alimento diário enfatiza isso? Porque quando nós falamos a palavra do Senhor, falamos a mesma palavra, vivemos e experienciamos o mesmo Espírito, o testemunho, ele é impactante. O testemunho de todos nós que profetizamos, que falamos, que damos testemunho, ele é solene e ele é prevalecente. Nós não falamos aqui, os irmãos percebem, ninguém ministra aqui falando cada um que quer, o que parte do seu coração, não. Há um caminho. O dispensar de Deus, o fluir de Deus no seu falar, vem a nós e supre todas as nossas necessidades. E esse falar permite com que todos nós sejamos edificados com o mesmo conteúdo. E quando nós saímos lá fora e falamos a palavra do Senhor, as pessoas vão identificar: esse daí conhece o seu Senhor. Ele conhece os caminhos do Senhor, ele conhece a vontade do Senhor, ele sabe de onde está vindo, ele sabe para onde está indo, e ele então pode manter esse testemunho. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é o segredo da nossa vida cristã, da nossa trajetória, da nossa carreira. É nós pensarmos, é nós agirmos, é nós vivermos o dispensar de Deus. Mas você pode pensar, mas como assim falar pelo Senhor? Como assim dar testemunho do Senhor? O Alimento Diário nessa semana nos exorta e diz que nós temos que pregar o Evangelho, diz que nós temos que dar testemunho do Senhor. E nós podemos pensar, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não conheço, não consigo mexer a Bíblia, né? Folhear a palavra de Deus com acuidade.
Mais uma vez, é aí que entra o ministério da nova aliança. Em João capítulo 4, eu gosto muito desse versículo, porque isso nos mostra, irmãos, que para pregarmos o Evangelho, não existe desafios, existe coração. Todos conhecem essa passagem. Em João capítulo 4, mostra aqui a experiência da mulher samaritana. E essa mulher, ela teve ali uma experiência, um encontro com Jesus, e nesse encontro, ela tocou em algo que mudou a vida dela. Tudo que ela carecia, toda a sede que ela tinha, todo o vazio que ela sentia, foi ali preenchido pela experiência da palavra do Senhor, conhecendo aquele que era genuíno. Quando o Senhor afirmou para ela no versículo 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que a mulher disse? Dá-me, Senhor, desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Nesse momento, o Senhor então mostrou para ela uma condição e permitiu que o Senhor mudasse a forma dela também se relacionar com Deus. Mudasse a forma dela adorar ao Senhor. Ela veio com um conceito, a forma velha dela de se aproximar. Ela disse: Senhor, no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe a mulher, disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, quando o Senhor falou com ela, ela ainda replicou: eu sei. Mas o Senhor disse para ela: eu sou o que falo contigo. Quando o Senhor falou eu sou, o eu sei dela caiu por terra. Esse eu sou mudou a compreensão dela a respeito do Senhor. Aquele eu sou superou a experiência limitada que ela tinha com tudo aquilo que ela podia experimentar no seu dia a dia. Aquele eu sou revelou aquele que é. Sabe o que ela fez a partir dali? Ela abandonou o seu cântaro no versículo 28, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura este o Cristo? E saíram, pois, na cidade e vieram ter com ele. E aí, no versículo 39, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que a anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Irmãos, muitos podem crer no Senhor, não pelo seu conhecimento doutrinário, não pelo conhecimento da palavra escrita que você tem, mas muitos podem crer no Senhor pelo seu coração, pela sua experiência. Feche seus olhos. Volte-se agora ao Senhor, ao eu sou. Peça para esse eu sou queimar o nosso coração, queimar aquela alegria, a experiência sua com Cristo. Aquele dia em que Ele colocou a água no seu cântaro, o dia que aquele cântaro perdeu valor para a sua vida. Por que a gente está voltando para o cântaro? Por que a gente está querendo desenterrar o cântaro para buscar satisfação? Esse mesmo eu sou que te encontrou naquele dia, naquela experiência, naquele lugar, até hoje Ele pode encher o seu cântaro, de modo que a gente pode falar com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria. E muitos poderem ter experiências com Cristo, não pelo que você conhece, mas pelo que Ele é para você. Às vezes só um amém seu, um abraço,
uma oração que parte da sua experiência, daquele consolo que você recebeu, como Paulo fala em 2 Coríntios, que nós consolamos as pessoas com a consolação que nós mesmos recebemos. É esta consolação que nós mesmos temos, que nós experimentamos, é esse evangelho que nós temos, é que impacta as pessoas. Não que o conhecimento seja desnecessário, mas que o conhecimento não seja empecilho para que você brilhe, para que você resplandeça. Senhor Jesus, é desse cuidado que nós precisamos ter uns com os outros. Voltando para o capítulo 9, porque o tempo já está acabando, Senhor Jesus, diz aqui que no versículo 17, versículo 16, diz assim: se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Eu achei muito rico como os irmãos ilustraram no alimento diário. Esse nosso testemunho, irmãos, é como respirar. Ele diz assim, né? O irmão fez uma paráfrase dizendo: se eu anuncio o evangelho, né? Se eu respiro, não tenho do que me gloriar, pois eu tenho a obrigação de respirar para estar vivo, não é? Então, testemunhar o Senhor, irmãos, é algo que tem que ser natural para nós. Assim como nós respiramos sem a consciência de respirar, pregar o evangelho não é algo que tem que ser uma obrigação. Às vezes nós lemos o alimento diário e achamos que o negócio é repetitivo, como se fosse um fardo, se fosse um negócio, eu tenho que pregar o evangelho. Irmãos, pregar o evangelho é você simplesmente deixar que aquele que é, aquela pessoa que te deu a alegria de viver, que te deu a esperança, que te tornou um filho de Deus, que mudou o seu destino de lago de fogo, que mudou a sua velha vida, que te colocou numa posição elevada, é permitir que esta pessoa que mudou a sua vida mude a pessoa do lado que você está. Paulo, então, ele também tinha uma obrigação, porque ele foi incumbido como um apóstolo, mas pregar para ele não era só uma obrigação. Pregar para ele era também uma questão de recompensa, porque ele fala: se eu faço de livre vontade, eu tenho o galardão. O galardão dele é a porção de Cristo no reino. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não estando eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Nós temos que ser dinâmicos. Nós temos que ser flexíveis. E assim, saber, né, lidar com todas as situações. Quem é médico lida com médico, quem é enfermeiro lida com enfermeiro, quem é não sei, todos vamos lidar com diversas pessoas, mas com todas elas nós temos uma forma. Deus nos dá sabedoria para agir, para que a palavra seja anunciada. E ele diz aqui: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo os golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Irmãos, o ponto que eu quero enfatizar apenas aqui, até porque o tempo acabou, é que, por um lado, a pregação do Evangelho visa as pessoas de fora, ganhar pessoas de fora. Mas também a pregação do Evangelho também tem que ser. Nós temos que notar que nós também temos que pregar o Evangelho uns para os outros. Quando Paulo fala aqui sobre correr a carreira, ele fala que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio. Correr de tal maneira que o alcanceis. Ele faz essa ilustração, mas na nossa vida cristã, ninguém está aqui competindo com ninguém. Ninguém está competindo para ver quem vai chegar primeiro, ou quem é o melhor, ou quem é o mais forte. O que importa é que todos ultrapassemos a linha de chegada. Como fala em Efésios, até que todos cheguemos. Então que eu sinto que nós também temos que prestar atenção que o Evangelho não é só uma questão de conquistar as pessoas de fora. Mas a questão do Evangelho, irmãos, é também cuidar dos de dentro. Pregar o Evangelho é ministrar as boas novas. Cuidar do Evangelho é você olhar para o irmão do seu lado e também se preocupar com ele. É também ministrar a pessoa do Senhor ao irmão que está ao seu lado. A gente vê que muitas vezes nós corremos e dessa nossa corrida as pessoas caem ao nosso lado e nem nos damos conta. Corremos olhando firmemente para o alvo, tão firmemente que sequer vemos o irmão do nosso lado, já com a panturrilha doendo e quase ficando ali pelo caminho. E quando não é a panturrilha que começa a arder, são os obstáculos do dia a dia. Paulo perguntou aos Gálatas, em Gálatas capítulo 5, versículo 7, ele disse aqui: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Ou seja, muitos de nós podemos estar correndo bem. Hoje podemos estar aqui sentados, correndo bem. Mas existem forças malignas que estão lutando arduamente para nos derrubar. Existem situações no mundo, existe o pecado no mundo, existe o espírito da iniquidade atuando, existem os filhos da desobediência, existem as dificuldades nossas do dia a dia, questão financeira, estudo, trabalho, nossa própria natureza, nossos dilemas interiores. E nós nos desanimamos, é natural desanimar. Ninguém vai correr, até porque, se vocês observam a São Silvestre, a maratona, a cada 100, 150 metros, pode ser mais, não sei quanto é, mas existem pontos de abastecimento com água, um lencinho umedecido, a pessoa vai. Vão recebendo estímulo. Você sabe o que são as reuniões da igreja, irmão? Esses pequenos postos de apoio no decorrer do trajeto, em que as pessoas vão recebendo água, vão recebendo lencinho, né? Tira o copo vazio, dá o copo cheio. O grupo familiar, mesma coisa. As reuniões das irmãs, as reuniões de oração, né? As saídas, tudo isso, irmãos, são esses estímulos. Vai, continua. Se você cair, eu te seguro, bora. Porque ninguém garante que eu estarei aqui amanhã, irmãos. Isso é verdade. Olha ao redor de vocês. Você sente falta de alguém? Estar na reunião, irmãos, não significa nada. Não significa nada se nós não tivermos amor uns pelos outros.
Porque estar na reunião é fachada. A dificuldade está no dia a dia. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Orar uns pelos outros. Cuidar uns dos outros. Consolar uns aos outros. Até que todos nós cheguemos. Ó Senhor Jesus. E mais do que isso, tem um Senhor que já chegou. Então, por um lado, irmãos, nós temos que cuidar uns dos outros, pregar uns para os outros, uma ligação que você faz, um WhatsApp, não no grupo, no particular, para o irmão. Amém, irmão? Como você está? Estou orando por você. Ou então só falando um oi. Por que também não programe um lanche? Chame um irmão, chame um casal para sua casa. Chame uma família para cear com você. Ou então, visite alguém. Não com aquela carga assim, eu vim visitar porque você... Não. Eu vim só para estar com você. Eu vim te visitar. Vamos falar do Flamengo e Vasco, como foi complicado. Vamos falar agora da final do dia 23. Irmãos, não é só espiritualizar as coisas. É criar laços. É criar amizades. É manter vínculos. Né? Para que nesse ministério, nessa nossa corrida, nós possamos juntos estar levando. Podemos não estar tocando a mão diretamente. Eu posso não estar diretamente segurando na mão do Araújo. Mas eu sei que o Araújo está segurando a mão do César, o César está segurando a mão da Paula, a Paula está segurando a mão da Luana, mas eu estou segurando na mão de fulano que está segurando a mão do Nelson. E quando nós todos estamos de mão dada, de algum modo, ninguém vai ficar para trás. Então nós temos realmente que perceber que pregar o Evangelho não é só um cuidado externo. Mas correr a carreira não implica só em eu ser vencedor. Correr esta carreira implica em todos nós termos o compromisso de estimular uns aos outros. Porque o Senhor já está nos chamando, já está nos estimulando. Correr a carreira implica em todos nós. Né? Naquele dia, ainda que panturrilha doendo, né? Já sem falta de ar, mas a gente chegar juntos. Né? Me perdoe o jeito, talvez, de falar, o tempo já avançado, mas eu acho que é o sentimento que o Senhor me deu, que nós temos que cuidar, irmãos. Por um lado, o local está vazio, não só por um evento. Não é só um evento que arrebata o coração dos irmãos. E não é pecado também ir a um evento. Não é. Às vezes, usamos de pretexto para não estar aqui. E pretextos existem muitos. Quando nós não estamos aqui, não é o pretexto em si. É a falta já da comunhão. É a falta já do desfrute. É algo que nós estamos desenterrando o nosso cântaro e querendo buscar algo. Então, irmãos, vamos realmente estimular uns aos outros. Senhor Jesus, Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia, pedimos o Teu sangue, Senhor, e que nenhum de nós se perca, nenhum de nós, se ainda estivermos com os nossos joelhos trôpegos, a Sua palavra vem nos estimular, para restabelecermos as mãos caídas, Senhor, e refazer os joelhos trôpegos, porque aquele que nos chama é fiel. Senhor, o Senhor também nos estimula, a reavivar o dom que há em nós, reavivar a esperança e o amor que há em nós. Ajuda-nos a cuidar uns dos outros, ajuda-nos a exercitar o nosso espírito, ajuda-nos a invocar o Teu nome, ajuda-nos a ter amor pela palavra, ajuda-nos a conhecer de um modo diferente, a conhecê-lo interiormente, e não termos necessidade de que ninguém nos diga, conheça o Senhor, porque todos te conhecerão, e saberemos que o Senhor é o nosso Deus. Saberemos que ainda que passarmos pelas adversidades, ainda que andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor é conosco. Abençoe a nós, abençoe a igreja, abençoe os Teus filhos, abençoe a todos onde estiverem. Senhor, visita a Tua igreja, visite as famílias,
visite os nossos irmãos, reanima os nossos corações. Senhor, abençoa a igreja em Brasília. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos. Senhor Jesus. Amém. Eu acho que pelo tempo ainda, pelo menos 5 minutos, nós ruminarmos a palavra. E ao final ainda nós vamos orar. Vamos orar individual, vamos interceder coletivamente. Irmãos, eu acho que é uma palavra... Essa é a mensagem 1. Se essa mensagem 1 eu acho que é rica desse jeito, tem que correr a carreira parte 2, que são cenas do próximo capítulo para o sábado que vem. Sábado que vem promete então, né? O Senhor Jesus.